E aí galera que assiste outro canal, professor Eliana Emerson na área, bom dia, boa tarde, boa noite, aula de matemática começando nessa sexta-feira linda, bom dia para vocês. Olha só, ontem ficamos de fazer uma atividade falando sobre estatística, tenho certeza que vocês sentiram falta das continhas, hein? Falei para vocês, quando tem que decorar, acaba ficando mais difícil, a gente tem que voltar toda hora no texto, e as continhas, quando a gente faz a primeira, conseguiu entender, a gente consegue fazer as outras e eu acho isso muito mais fácil. Tá? Vamos falar de estatística, vamos falar de amostra, de população. Não é uma matéria difícil, é uma matéria fácil. Tá? Então, depois que a gente consegue compreender, né, a grosso modo como funciona, a gente consegue, pelo próprio nome, né, dos termos, a gente consegue ir acertando as atividades e escolhendo a melhor opção em cada uma delas. Tá? Então, pega a sua apostila, por favor. Página 39, ok? Página 39, atividade número 4. Uma cidade tem 250 mil habitantes. Que isso, hein? Grande pra caramba. No ano seguinte, essa cidade vai eleger o novo prefeito que a governará pelos próximos 4 anos. Com o objetivo de informar os seus cidadãos, a rádio da cidade contratou um instituto de pesquisas para determinar a preferência dos eleitores da cidade em relação aos candidatos A, B e C. Qual é a população apropriada para essa pesquisa? Olha o que ele está te falando. Vamos escolher o prefeito. Então vamos fazer uma pesquisa. Vamos lá na escola e perguntar aos alunos do 8º ano. Não é a melhor opção. Por quê? Porque vocês ainda não votam. Apesar de terem, lógico, opinião e falar sobre, a pesquisa tem que ser feita com aqueles que possuem título de eleitor. Aquelas pessoas realmente irão votar no candidato. Então, a resposta adequada para essa letra A, qual é a população aí que ele deve pesquisar? Eleitores. Então, no meio dos eleitores é que eu vou saber qual é aquele candidato que terá a maior quantidade de votos, ok? B. Para escolher uma amostra significativa de eleitores da cidade, o que você levaria em conta? Observe o seguinte, olha, se eu vou escolher eleitores, o que eu levo em conta na hora de fazer uma pesquisa observando os eleitores da cidade? A gente falou sobre isso ontem. Quando eu preciso escolher uma determinada amostra no meio de uma população, eu preciso entender que eu preciso escolher de várias áreas. Vamos supor que a cidade seja dividida em tribos. Eu preciso escolher representantes de cada tribo. Eu preciso escolher representantes do sexo feminino, do sexo masculino, os mais jovens, os mais idosos, os de meia idade, os que têm a condição financeira mais alta, mais baixa. Então eu preciso escolher pessoas de todos os tipos para que a minha pesquisa realmente seja representativa, que as pessoas tenham voz no meio da minha pesquisa. Então, qual é a melhor maneira de escolher aí? A sua resposta tem que conter um texto mais ou menos assim, dizendo que você precisa escolher pessoas de todos os tipos, de todas as categorias, tá? Com todos os detalhes possíveis. Número 5. A Associação Comunitária do bairro bairro Jardim Feliz, tá? Pretende realizar uma pesquisa para analisar as condições das pessoas idosas, tá? Observe que é para analisar as pessoas idosas da comunidade. Para realizar a pesquisa, essa associação teve acesso ao registro de moradores e identificou que no bairro há 28.500 moradores. Então, tem um bairro com 28.500 moradores, total. Dentro desses moradores aí, são 4.600 pessoas idosas. Letra A. Considerando o número de idosos da comunidade, qual o tipo de pesquisa é mais aconselhável? Pessoal, ele perguntou que tipo de pesquisa. Se você voltar à página aí, você vai perceber que existem dois tipos de pesquisa. Ó, está na página 36, a censitária e a por amostragem. Qual é a diferença das duas? Censitária, todo mundo, é aquilo que o IBGE faz. Amostragem, uma parte. Qual é o tipo de pesquisa mais adequada no meio de 4.600 pessoas? É a pesquisa por amostragem. Então você vai ter que conversar com cada um dos idosos. Vai ser uma pesquisa muito longa. Então, a melhor resposta aí nessa condição é por amostragem. Por quê? Por que eu tenho que escolher isso? Porque o número de idosos é muito grande e por amostragem eu vou pegar uma parcela menor desse total de idosos, ok? Letra B. Supondo que a associação tenha decidido realizar uma pesquisa por amostragem. Olha a resposta aí, tá vendo que a letra B já respondeu a letra A? E que a amostra seja composta por 5% dos idosos. Quantos idosos serão entrevistados? Vamos lá na lousa para a gente fazer. Qual é o total de idosos? 4.600. Eu quero calcular 5% desse valor. Como é que eu faço isso, professor?
2 formas, 3 formas, 4 formas, 20 formas diferentes. Tem muitas maneiras de calcular. A mais fácil que vocês estão habituados é por fração. A gente estudou somente por fração, que seria, eu preciso calcular 5%, ó, 5% de 4.600. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Faz essa continha aí, tá? 4.600 dividido por 100 dá, ó, tirando os dois zeros na hora da divisão, dá 46. 46 vezes 5 igual a 230, ok? Na hora de fazer esse tipo de cálculo, eu gosto muito de pensar nele para fazer de cabeça. Como assim de cabeça? 4.600, quanto é 10%? Vocês se lembram que na aula eu falei para tirar o último número? Olha o valor de 10% aí, ó. Isso aqui é igual a 10%. A gente não quer 5%? Não é a metade disso? Então, ó, 5% tem que ser a metade de 460, 230. Você consegue fazer o cálculo de cabeça sem muito esforço, tá? Pode fazer assim, pode pensar assim durante as atividades, ok? Terminamos. E também seria possível fazer por regra de 3, que é muito parecido com a fração. 4.600 pessoas correspondem a 100%, que é o valor da porcentagem. Eu quero saber 5%. Coloco o x aqui, multiplica cruzado. 100x é igual a 4.600 vezes 5. X é igual a 4.600 vezes 5 dividido por 100. Ok? É só fazer esse cálculo que a gente chega no mesmo valor, que são os 230. Dá certinho também. Então a resposta aí da letra B, 230. Letra C. Para realizar a pesquisa, a associação contratou uma equipe que organizou as informações sobre os idosos considerando a ordem alfabética de seus nomes. Pois utilizaram uma amostra sistemática. A amostra sistemática é aquela que eu crio um sistema para escolher. Eu não vou escolher aleatoriamente. Eu vou escolher o primeiro, o 20º, o 30º, o 40º. Ou vou escolher esse de 5 em 5. Eu vou escolher, sei lá, como ele falou por letra, pode contar letra A, pega o quinto da letra A, ou pega os 5 primeiros da letra A, depois letra B, pega os 5 primeiros da letra B, letra C, e assim sucessivamente. Sabendo que o total tem que ser aproximadamente aí 230 pessoas, que é a resposta da letra A. Determine o valor de R dessa amostra, escolha uma posição do primeiro elemento da pesquisa e determine a posição dos 10 primeiros elementos que farão parte dessa entrevista. Difícil esse, hein? Vamos lá. 4.600 pessoas, o total de moradores idosos. Quantas pessoas eles vão escolher, que a gente acabou de calcular na letra A? 230, correto? 230. Então, ó, 460 dividido para 23, o resultado é 20. Vamos pensar que essas 4.600 pessoas estão paradas aí no meio da rua. 4.600 pessoas, 4.600 indivíduos em pezinho lá no meio da rua. Supondo que eu escolho o primeiro. Qual que pode ser o primeiro? Eu posso escolher, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso escolher o quinto, tá? Como o primeiro. Eu posso escolher o 10º. Não faz diferença. O primeiro eu posso escolher qualquer um. Supondo que eu escolhi esse, ó. É o indivíduo número X. Eu não sei. Ele é o primeiro. Qual vai ser o segundo? Agora eu tenho que contar mais 20 pessoas para cá. Ou seja, o número de X, que eu não sei qual é, mais 20 pessoas. Qual é o próximo? Esse número aqui, mais 20. Aí vai ficar X mais 40. Depois, qual é o próximo? Esse número aqui, mais 20. X mais 60 pessoas. Como ele pediu para a gente falar a posição dos 10, então eu vou escrever aqui os 10 primeiros, tá? O primeiro é X, que já está aqui. O segundo, X mais 20, X mais 40, X mais 60, X mais 80, X mais 100, X mais 120, X mais 140, X mais 160 e o último, X mais 180. Essas serão as posições dos indivíduos escolhidos, ok? Mais ou menos assim. Lógico que isso vai continuar até chegar em 230 pessoas. É muita gente, tá? Aqui só tem os 10 primeiros. Fluiu? Difícil de fazer? Um pouquinho sim, mas não impossível. Observe que a gente tinha que pensar nessa divisão aqui para começar. Continuando, uma empresa, número 6. Uma empresa foi contratada para avaliar a viabilidade de construção de um
parque de diversões. O que ele vai construir? Um parque de diversões. Eu devo entrevistar quem? Cachorros, homens, mulheres, crianças, idosos. Os carros, o que eu devo pesquisar? Se é um parque de diversões, quem provavelmente irá nesse parque? Continuando. A empresa que fará a pesquisa já verificou que só há indicação de construção do parque caso exista pelo menos 1.500 pessoas para frequentá-lo semanalmente. Letra A. Se nessa região há 25 mil habitantes, a empresa pode, sem realizar a pesquisa, indicar a construção do parque. Justifique. Olha só, vamos lá na lousa. Vamos pensar o seguinte. Quantas pessoas tem na cidade? 25 mil. Letra A está dizendo isso. 25 mil. A gente precisa de, por semana, pelo menos 1.500 pessoas no parque. Dentro dessas 25 mil, vocês já pensaram quantos são idosos, quantos são adultos, né, não idosos, e quantos são adolescentes, crianças? Se a gente dividir uma população de uma maneira muito parecida, seria 30% seria dividir esse número por 3, seria em torno de 8.350 pessoas. 8.350 adolescentes e crianças, 8.350 adultos do 18 aos 60 e 8.350 acima dos 60. Seria mais ou menos essa divisão aí, para chegar nos 25 mil pessoas. Eu preciso de 1.500 por semana, ou seja, essa faixa aqui, ó, principalmente essa primeira, deveria visitar o parque. Se constrói um parque de diversões aqui em Espera Feliz, todas as semanas, todas as crianças, todos os adolescentes vão para o parque? Não. E se nessa cidade, por acaso, a população de crianças aqui e jovens for menor, tiver em torno de 3 mil, e a população idosa for cerca de 12 mil? E aí, como é que eu vou saber? Quer dizer que sobraram 10 mil aqui para os adultos. Observe que a população que é parte adulta é muito maior. Tudo que eu falei aqui foram suposições. Como que eu vou ter certeza desse resultado? Somente fazendo a pesquisa. Então a pergunta é a seguinte: a empresa deve construir o parque sem fazer a pesquisa? A resposta é não. Por que não? Porque a população pode ter a maior parte idosa. A população pode ser a maior parte adulta e não vai frequentar o parque. Então ela precisa sim fazer a pesquisa. Perfeito? Essa é a resposta correta. Letra B. Se a empresa decidir realizar a pesquisa com 5 mil moradores para saber se há ou não intenção de frequentar o parque, essas pessoas podem ser escolhidas aleatoriamente. Justifica, indicando o tipo de amostra. Indicar o tipo de amostra. Vamos voltar para ver os tipos de amostra. Quais são os tipos? Amostra aleatória simples, sistemática é aquela que a gente fez a continha, x mais 20, x mais 40, x mais 60. Aquela é a sistemática, a gente criou um sistema de contagem. E a última, amostra estratificada. Qual que é a amostra estratificada? Olha, tem um grupo de crianças, adultos, idosos. Eu vou escolher uma parcela em cada um. Neste caso, eu indico a amostra estratificada melhor. Por quê? Se eu vou escolher 5 mil pessoas da cidade, imagina que eu escolha a parte mais jovem. Aí eu faço a pesquisa, todo o restante é idoso. Já era, minha pesquisa deu totalmente errada. Ou se eu escolho apenas a população idosa, aí eu não construo o parque, porque eu fiz uma pesquisa só com idosos e a outra parte da cidade era totalmente mais jovem, iria frequentar o parque e eu acabei perdendo dinheiro. Então, se eu pego a cidade e divido, olha, essa cidade tem tantos por cento de crianças, tantos por cento de adultos, tantos por cento de idosos. Eu vou pegar o mesmo número em cada um até dar 5 mil e faço a pesquisa com eles. Aí sim fica legal. Isso é a amostra estratificada, perfeito? Então a resposta da 6B é estratificada. Pessoal, terminamos a correção. Somente entendo aí se houveram dúvidas, tudo bem, tá? É a primeira vez que a gente vê a matéria, não é para decorar tudo de uma vez, não é assim que funciona na vida, a gente já leu. Você leu a pergunta, tentou responder, respondeu, pode ter respondido errado, não tem importância. Você viu a correção, espero que na sua mente tenha encaixado as peças e falar, eu entendi, é por causa disso, perfeito? É isso que a gente precisa fazer. Agora vocês vão ver que as próximas atividades são um pouco mais fáceis. Elas não vão fazer perguntas assim muito abertas, vão ser perguntas mais fechadas para justamente as peças se encaixarem aí, ok? Então na página 40, olha o que está acontecendo aqui. Por favor, dá uma olhadinha aí, tá? Essa página que tem a moça aqui, ó, de rosa. Aqui embaixo na página 40 tem um quadro.
esse quadro você vai fazer como se fosse um mapinha mental com essa matéria que a gente acabou de estudar. Como assim um mapa mental? Você vai falar, por exemplo, quais são os tipos de pesquisas? São 2 tipos de pesquisas. É aquela censitária, né, que fala para todo mundo, ó, volta a página aí para você ver. E a por amostragem, que a gente pega uma parte da sociedade. Então, são 2 tipos. Aqui no quadro, no quadrinho laranja, nos 2 primeiros aqui, ó, você tem que preencher exatamente isso. Olha, tem uma aqui, a censitária, você vai colocar a amostragem aqui. E tem que preencher aqui, ó, a censitária. Que tipo de pesquisa é essa? Depois disso, ó, você vai responder quais os tipos de amostra. São 3 tipos de amostra. Você coloca aqui os 3 tipos de amostra. Continuando, quais são os tipos de variáveis? São 2 tipos. Tem uma que é quantitativa e uma que é qualitativa. A quantitativa se divide em 2 partes. Quais são essas partes que ela se divide? Aí você preenche os quadrinhos amarelos, ok? Então aqui é só voltar a página, pegar os títulos e preencher. Fácil demais, perfeito? Depois disso, a número 8 e a número 9, você vai classificar agora as variáveis em quantitativa e qualitativa, perfeito? É só você observar, escrever qualitativa e quantitativa, super tranquilo, super fácil. Atividadezinha para o final de semana, essa atividade você não precisa me enviar, tá joia? Daqui a pouco a gente vai para a distribuição de frequência, aí começa a vir as continhas, aí eu peço para você me enviar na semana que vem, a atividade da semana que vem. Ó, excelente dia para vocês, bons estudos, tá? Bom final de semana, fiquem com Deus, até a próxima, não se esqueça de deixar um like aqui no vídeo. Deixe o seu presente em forma de frase, tá? Não coloca só o presente. Fale alguma coisa sobre o vídeo, sobre a matéria, sobre o clima, sobre a sua casa. Faz um comentário construtivo que agregue valor à nossa aula, tá joia? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.